Professor, o senhor pode me ajudar a entender a frase "fora da igreja não há salvação"? Posso, logo depois da vinheta. Olá, meu nome é Sidney Nogueira, sou professor, esse é o canal Catequese na Veia, um canal com um propósito: divulgação da fé católica. Então eu te peço, se você quer me ajudar a divulgar a nossa doutrina, se inscreva no meu canal, dê like no vídeo, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece, me ajude a evangelizar. Bom, a pergunta que me chega é essa, professor? O senhor pode me ajudar a entender a frase "fora da igreja não há salvação"? Olha, nos tempos que nós vivemos hoje, se a gente fala essa frase por aí, a gente pode ser taxado de ignorante, de que a gente não respeita as outras religiões. Dá um problema danado, nossa vida. Mas vamos lá, eu vou ajudar você a entender a frase "fora da igreja não há salvação", A Igreja Católica sempre bateu nessa tecla e eu vou ajudar a entender tudo isso. Bom, primeira coisa, quando foi que essa frase surgiu na história da Igreja, Essa frase é muito antiga, tá? Ela data do ano 258. Ela foi dita por um santo da Igreja Católica, São Cipriano de Cartago. Então nós já estamos aí há quase 1800 anos, que essa frase já perfaz a vida do católico, Mas vamos compreender então, porque parece assim, desrespeito pelas outras religiões, olha que absurdo, fora da igreja não há salvação, Mas vamos tentar entender então. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção é para a realidade da igreja. Normalmente, não se compreende a Igreja Católica como ela realmente é. Há uma compreensão de igreja nos meios protestantes, é assim, e eu acredito que também dentro de outras religiões a compreensão seja essa. Há uma compreensão de que a igreja somos nós. Então eu sou igreja, você é igreja, fulano é igreja, Todo mundo sou igreja. Se eu for olhar nessa realidade, eu vou perceber que, se eu sou igreja, coitada da igreja, a igreja mente de vez em quando, a igreja cai, a igreja peca. Nossa, então a igreja é a pecadora, a igreja não conhece a verdade, então eu não posso ser igreja. Agora veja bem, eu posso pertencer a uma igreja que não erra, a uma igreja que é santa. Percebe que há aqui uma diferença? Então vamos ver, o que realmente é a igreja? Será que eu sou igreja? Ou a igreja é muito mais do que uma reunião de pessoas? Quem pode nos tirar essa dúvida? A própria Bíblia, Vamos ver o que a Bíblia diz sobre o que é a igreja? Então vamos lá. Efésios capítulo 1, versículos 22 a 23. E sobre todas as coisas o constituiu, falando de Jesus, o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo. Então, Efésios 1, 22 e 23, São Paulo está dizendo que a igreja é o corpo de Cristo, que é a cabeça. Tem mais algum lugar? Sim, tem. Mas vamos ficar só em mais um. Colossenses, capítulo 1, versículo 24, também Paulo escrevendo: Alegro-me nos meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Percebe como a Bíblia mesmo dá testemunho de que a igreja ela é o corpo de Cristo. E por isso a igreja é santa, por isso a igreja não erra, por isso a igreja não peca, porque Cristo é santo, não erra, não peca. Então, se a cabeça não erra, não peca, o corpo também não faz todas essas coisas. Então a igreja ela é muito mais do que
as pessoas. As pessoas se reúnem na igreja, que é o corpo de Cristo. Então, isso tem que ficar claro. Olha que interessante. Vamos pegar a frase agora. Fora da igreja não há salvação. Vamos modificá-la de acordo com esse novo entendimento? Fora do corpo de Cristo não há salvação. Melhorou? E a gente pode também dizer, fora de Cristo não há salvação. Uma vez que a igreja é o corpo de Cristo. Corpo e cabeça formam uma realidade, né? Então, fora de Cristo não há salvação. Está vendo como é que vai melhorando? E agora talvez você que está me ouvindo comece a dar razão. Não, é verdade, é fora de Cristo. Agora eu estou entendendo melhor. Então as coisas vão modificando. Agora vamos colocar algumas questões aqui. A primeira pergunta que eu faço é, Jesus é o Salvador. Isso ninguém discute, né? Vamos pensar comigo aqui. Jesus poderia vir ao mundo sem a necessidade de ser gerado no ventre da Virgem Maria? A resposta é sim, pois ele é o Deus do impossível. Mas ele não fez. Então ele quis precisar da Virgem Maria. Jesus poderia ter salvado o gênero humano sem se entregar na cruz e sofrer por nós? Acredito que sim, pois ele é o Deus do impossível. E por que não o fez? Porque foi vontade dele passar por aquilo que ele passou. Jesus poderia aparecer para cada pessoa do mundo individualmente e apresentar o evangelho e a salvação para essa pessoa? Sim, pois Deus é Deus do impossível. Ele é onisciente, pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo e ele pode anunciar o evangelho. Por que ele não faz? Porque não foi vontade dele que fosse dessa maneira. Então, qual foi a vontade de Deus, de Jesus, com relação à salvação do homem? Como é que Jesus quis que a salvação chegasse a cada um de nós? A resposta é por meio da igreja. Olha como a igreja ela é desejo de Jesus. Seja, mas Jesus não fundou nenhuma igreja. Como não? Mateus 16, 18. Pois eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Bom, aqui Jesus faz uma promessa de edificar uma igreja. Eu te pergunto, Jesus é mentiroso? Não! Então, ele fundou, ele edificou uma igreja. E olha que interessante o versículo seguinte, Mateus 16, 19. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Olha que interessante. Eu te darei a chave do reino dos céus. A salvação não é a entrada do homem no reino dos céus? É. Para que eu entre, eu não preciso passar por uma porta? Preciso. Para que esta porta abra, não é necessário uma chave? É necessário uma chave. E a quem foi dada essa chave? Pasmem, para a igreja. Então a igreja é a detentora da chave do reino dos céus. E o que ela liga na terra é ligado nos céus. O que ela desliga na terra é desligado nos céus. Por que, Sidney? Como que pode isso, uma instituição formada por homens, ter isso? Bom, a igreja é corpo da cabeça que é Cristo. Então o que a igreja faz é Cristo que faz. Por isso ela não erra. Por isso ela é santa. Vamos ver mais coisas? Vamos ver mais identificação da igreja com Jesus? Deixa eu achar aqui o versículo. Está aqui. Eu só esqueci de anotar qual aqui, me perdoe, mas o versículo diz assim. Eu sei que está em Lucas, mas vamos lá. Jesus dizendo para os apóstolos quando os envia em missão. Tá? Ou seja, eu estou enviando a minha igreja. Ele poderia fazer isso sem o auxílio da igreja? Poderia, mas por que não fez? Porque não quis. Então ele diz assim,
Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Ora, se a salvação vem por Jesus, e eu rejeito o Salvador, eu rejeito a salvação. Mas alguém vai dizer, não, eu não estou rejeitando Jesus, estou rejeitando a igreja. Mas vamos lá. Quem vos rejeita, diz Jesus para a igreja, a mim rejeita. Então, há uma impossibilidade de rejeitar a igreja e não rejeitar a Cristo. Rejeitar a igreja implica em rejeitar a Cristo implica em rejeitar a salvação. Mais uma vez está implícito que, vamos fazer o contrário? Aceitar a igreja é aceitar a Cristo é aceitar a salvação. Olha que de novo há uma vinculação entre igreja e Jesus, e claro, entre Jesus e o Salvador. Agora olha que interessante, a última aqui para não esticar demais. Depois que Jesus ressuscita e antes dele ascender aos céus, ele vai enviar a sua igreja para o mundo. Ele poderia ter ido pelo mundo afora e aparecer para todos, já falamos que poderia, mas ele não faz, ele envia a sua igreja e pede que ela vá. Olha só, Marcos 16, 15 a 18. Ide por todo o mundo e anunciai o evangelho a todas as criaturas. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. De novo, olha aqui a palavra salvação. Está vinculada a quê? Está vinculada à fé e ao batismo. Ora, como pode haver batismo sem a igreja? Como alguém pode crer se não há quem pregue? E quem é que prega? A igreja. Observe que, de novo, a igreja ela é a responsável pelo anúncio da salvação, pelo batismo que salva. Quem disse, Sidney? Jesus. Marcos 16, 15 a 18. Agora vamos para outra questão, mais fundamental talvez. Sidney, alguém que nunca ouviu, não teve a oportunidade de ouvir a igreja anunciando o evangelho, e por isso foi impossível para ele crer e ser batizado. Ele então será condenado porque a igreja não conseguiu chegar até ele? Então, eu não sei, e isso é Jesus quem vai decidir com essa pessoa, né? É Jesus quem vai decidir. Ah, mas é injusto. Bom, eu também acho, né? Mas Jesus vai lidar com essa pessoa que não teve a oportunidade de ouvir a igreja anunciando o evangelho, não teve a oportunidade de crer e não teve a oportunidade de ser batizada. Então essa eu acredito que Jesus vai usar de misericórdia com ela. Claro, se ela, auxiliada pela graça que chega a todos, né, pelo bom uso da sua consciência, colocou em prática as virtudes cristãs, ainda que ele não saiba que eram virtudes cristãs. Amor ao próximo, ajudar, dar de comer a quem tem fome, beber a quem tem sede, vestir a quem está nu, visitar os doentes, essas virtudes. Agora observe, por outro lado, a igreja anuncia, fala, escancara, e a pessoa diz: não quero, não ouço, rejeito tudo o que você diz. Então eu te pergunto, há possibilidade de salvação rejeitando a igreja? A gente volta no versículo bíblico: quem vos rejeita, a mim rejeita de Jesus, e quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Então eu diria que a frase fora da igreja não há salvação é perfeita. São Cipriano de Cartago acertou ao dizê-la há quase 1800 anos atrás, e ela vai reverberar no mundo até a consumação dos séculos. Deus nos abençoe.